outro lado, agora eu vou dizer o contrário do que eu disse, e não é contraditório. O conservadorismo e a alienação, no final, em larga escala, conduzem à revolução, porque eles impedem a sociedade de resolver as suas contradições. Por outro lado, não há revolução com pessoas alienadas. Parece contraditório, mas é exatamente assim. Por quê? Porque a revolução justamente é o momento da ruptura da alienação. A sociedade capitalista é alienada. Isso é um fato histórico que nós temos que encarar. Viver em uma sociedade socialista uma sociedade capitalista é viver em uma sociedade alienada. Há distintos mecanismos de alienação. Há o individualismo, o nacionalismo, a xenofobia, distintas formas de alienação que se encontram para a classe operária se degladiar entre si ou se voltar para si mesmo, etc. Então, a revolução é o momento em que isso é rompido. Então, quando isso é rompido, se abre uma possibilidade, uma pequena janela de tempo, em que essa consciência a consciência da classe trabalhadora fica potencialmente disponível para a disputa dos revolucionários. Acontece em menor escala em qualquer luta. Vocês vêm participando dos movimentos, das lutas, etc. Você vê que as pessoas são mais receptivas às ideias mais radicais quando estão em luta, quando estão em mobilização. Imaginem isso multiplicado muitas vezes em um processo revolucionário. Então, o processo revolucionário é uma ruptura da alienação. Outra coisa é se no momento da ruptura da alienação vai haver uma organização que vai disputar vitoriosamente essa janela na consciência das pessoas que se abre, ou se ela vai ser derrotada. Qual tem sido a realidade dos últimos processos revolucionários? Explodem revoluções, porque revoluções são inevitáveis na sociedade contemporânea. Elas explodem independente da vontade, do desejo ou da existência dos revolucionários. Não há grupos revolucionários importantes no Egito. Pequenas organizações revolucionárias, elas não foram determinadas por que aconteceu no Egito. E mesmo assim se tornou um grande processo revolucionário. Não há organizações revolucionárias importantes na Síria, não houve na Líbia. As revoluções são fatos da luta de classe no Rio Grande. Outra coisa é que no último período histórico, essas revoluções, essas explosões revolucionárias, esse momento de ruptura inicial da alienação, não encontrou uma organização fortemente enraizada no movimento de massas, na classe operária, que pudesse projetar a sua atividade e disputar vitoriosamente essa consciência desse processo revolucionário. Então os bolcheviques foram capazes de fazer isso. Foi um longo processo de construção, porque foi um ensaio. Isso é uma discussão também com aqueles companheiros que dizem o seguinte: olha, eu concordo com o Partido Revolucionário, mas Partido Revolucionário é quando tem revolução. Se não há revolução, não é preciso um Partido Revolucionário. Bom, isso não é assim, porque o Partido Revolucionário tem que ser construído ao longo do tempo. Você não pode construir um Partido Revolucionário quando explode a Revolução. Quando explode a Revolução, a essência do Partido Revolucionário deve estar construída já. Os seus quadros já devem ter sido educados na luta de classe, o seu programa deve ser um programa mais ou menos consolidado, os seus militantes devem ser militantes mais ou menos experimentados na propaganda, na agitação, na disputa teórica e ideológica dos rumos da sociedade. Se você precisa ter Isso é uma disputa que nós temos com muitos companheiros, muitas correntes que estão hoje dentro do PSOL. Correntes que se dizem revolucionárias, sabem que o PSOL não é um partido revolucionário, que é um partido reformista, mas dizem, não, mas é o partido possível hoje. Esse é o partido possível hoje. Na verdade é uma perda de tempo. Na verdade existe toda uma geração honesta de ativistas que está se desmoralizando, assim como se desmoralizou com o PT, que construiu um partido para fazer o que o PT fez, hoje está sendo levada para o matadouro da luta de classes, vão se desmoralizando para sua casa, porque vão perder toda a sua vida política construindo um instrumento que é a repetição dos rumos do PT. Enfim, não, o Partido Revolucionário se constrói com antecedência. O Partido Revolucionário se constrói em um momento não revolucionário. Quem quiser construir um Partido Revolucionário numa situação revolucionária, não vai conseguir. Então, eu acho isso muito importante. Então, para nós é central a disputa da consciência. Muito importante, muito importante. Então, nós somos um partido que por isso os revolucionários têm 3 lutas que eles lutam. Nós fazemos a luta econômica,
A luta que vocês conhecem por salário, por condições de trabalho, por PLR, etc. Essa luta é importante. Nós fazemos a luta política, que é a luta pelos disputa dos rumos imediatos da sociedade. Vai ter reforma política ou não vai ter? Qual vai ser a política do governo, a exigência, o pré-sal, para onde vai, etc. Disputa das grandes políticas da sociedade. Isso nós fazemos também. Nós fazemos uma outra disputa, que é a disputa da consciência das pessoas. Nós queremos ganhar as pessoas para uma determinada visão de mundo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é luta ideológica. Para os companheiros que não são do PST, nós queremos ganhar vocês para essa visão de mundo, para essa visão de revolução, para essa visão de partido. Para os companheiros que são do PST, nós queremos fortalecer a sua visão de mundo revolucionário. É parte de uma luta também que nós fazemos. A única coisa é que nós não elevamos o problema da alienação e da consciência ao absoluto. É um obstáculo relativo, não é um obstáculo absoluto. Por quê? Porque no momento revolucionário a alienação é rompida. Nós temos que trabalhar para ela também, mas ela se rompe. É muito bonito o relato que, por exemplo, os companheiros fazem da Revolução Portuguesa. Se vocês tiverem a oportunidade de ter uma palestra com o Valério Arcai, peçam para ele contar disso. O momento revolucionário é um momento que as pessoas percebem a podridão do seu próprio passado. Elas percebem inevitavelmente no processo revolucionário todas as mentiras às quais elas estiveram subordinadas. E elas, a partir desse momento, passam a querer resolver os problemas das suas vidas. Então, é por isso que em momentos revolucionários se constroem formas de democracia operária, de democracia de movimento muito superiores a essa mesquinha individual democracia burguesa do voto, do apertar do botão a cada 4 anos que nós conhecemos. Porque as pessoas começam... Porque a revolução ensina para as pessoas que elas são realmente sujeitos da sua própria história. Nós vimos isso em uma escala microscópica em junho de 2013. Vou repetir se vocês não me entenderam. Microscópica. Aqui no negócio de saímos do Facebook, queremos o nosso futuro de volta, etc. e tal, isso é uma pequena demonstração, uma demonstração minúscula do despertar da consciência que ocorre em um momento revolucionário. Quando ocorre uma situação verdadeiramente revolucionária, junho de 2013 não foi uma situação verdadeiramente revolucionária, as pessoas, o despertar é muito mais profundo, a disposição é muito maior. O que não significa aí vem o problema das revoluções, o que não significa que as pessoas saibam quem são seus inimigos, e isso é o decisivo. Desperta a consciência, generalizada em todas as revoluções. A consciência de que ela é agente da sua própria história. Isso é generalizado também. O que é raridade nos processos revolucionários? O que é exceção nos processos revolucionários? É as pessoas terem consciência de quem são seus inimigos. Porque a revolução não é um processo positivo. Ela não é só as conquistas revolucionárias. Ela não é só uma luta pela revolução. Ela também é uma luta contra um inimigo. Ela também é um combate. Então, saber quem é o inimigo é decisivo. E isso é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque não existem só os revolucionários para disputar a consciência das pessoas. Existem os contra-revolucionários, existem os reformistas, existem a direita, os governos, etc. E cada uma dessas forças fica mostrando para as massas qual é o objetivo. PEC 37, hein? É PEC 37. Vamos lá. Lembram como foi no ano passado? Quando o negócio era inevitável, o seu Arnaldo Jabor disse grande mobilização pela PEC 37, hein, galera? Não esqueçam aí, PEC 37. E uma parte engana. PEC 37, claro. Eu sempre quis tudo a minha vida era PEC 37. Maioridade, o problema do Brasil, maioridade penal, hein? Foi as organizações de direita, redução da maioridade penal. Claro, como vai ser isso? Redução da maioridade penal. Os revolucionários nós defendemos ideias que não eram ideias populares. A ideia qual era? A ideia de que não é nem PSDB, nem PT, nenhum desses dois partidos, nenhum desses dois governos vai garantir para os trabalhadores, é necessário os trabalhadores governarem através das suas próprias organizações, elas não existem, é preciso construí-las, etc. São ideias muito populares, por isso não podemos intervir e não podemos incidir sobre os rumos.
daquele movimento. Mas nós tivemos a sorte de participar. Bom, qual é a tarefa? A tarefa é construir uma organização que esteja muito mais preparada para ver esse revolucionário.